Revisão Enem, edição 1. Seja muito bem-vindo, IFRN Santa Cruz. Um abraço especial para os alunos Daniel, da Info 4V, Letícia, da Mecânica 1V, Fábio, da Informática 3V e aos alunos da Refrigeração 2V, Leivson e Luli. Estamos preparados? Então vamos começar. A nossa primeira questão é uma questão da UFRN que vai tratar de gráficos, interpretações gráficas em cinemática. A cidade de João Câmara, a 80 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, tem sido o epicentro, ou seja, o ponto da superfície terrestre, atingido em primeiro lugar e com mais intensidade pelas ondas sísmicas de alguns terremotos ocorridos nesse estado. O Departamento de Física da UFRN tem um grupo de pesquisadores que trabalham na área de sismologia, utilizando um sismógrafo instalado nas suas dependências para a detectação de terremotos. Num terremoto, em geral, duas ondas denominadas de primária e secundária, chamaremos respectivamente de P e S, percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. Admita que as informações contidas no gráfico adiante são referentes a um dos terremotos ocorridos no Rio Grande do Norte. Considere ainda que a origem dos eixos da figura é coincidente com a posição da cidade de João Câmara. Observe que João Câmara foi colocado no referencial 0, distância 0, e a cidade de Natal que está a 80 quilômetros. E aí são os dados referentes a essas ondas P de primária e S de secundária que são associados a um terremoto ocorrido no Rio Grande do Norte. Está aí um desenho esquemático, a cidade de João Câmara está aqui e a cidade de Natal está aqui a 80 quilômetros de distância. Ó. Nossa querida Santa Cruz está por aqui, né? Ó, pertinho aqui de Currais Novos, é onde o IFRN agora estamos fazendo a nossa história. Diante das informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a onda mais rápida e a diferença de tempo de chegada das ondas P e S no sismógrafo da UFRN em Natal correspondem respectivamente. Está aí as alternativas que foram colocadas. Carlos, como é que eu vou fazer essa questão? Me dá uma orientação de como eu vou resolver a questão. Minha gente, me diga uma coisa. Os terremotos ocorreram aonde? Na cidade de João Câmara. Está aqui na distância 0. A onda P chega a Natal, ó, quilômetro 80, no tempo 16 segundos. E a onda S chega a Natal, ó, observe aqui a ordenada Y de Natal corresponde à onda S, a onda secundária, que está chegando no tempo 24 segundos. Então, a onda P chega em 16 segundos saindo de João Câmara, porque quando o gráfico está na ordenada 80, sua abscissa é 16, e a onda S chega no tempo 24 segundos, porque quando Natal a ordenada é 80, no gráfico a abscissa é 24. Então, observe que a diferença de tempo de chegada das ondas P e S é 24 menos 16, 8 segundos. Então, vamos responder, diante das informações contidas no gráfico, qual foi a pergunta que ele fez? Qual é a onda mais rápida? A que chegou primeiro, né, gente? E a diferença de tempo de chegada das ondas P e S no sismógrafo da UFRN são, respectivamente, a onda mais rápida é a P, que chegou com 16 segundos, e a diferença de tempo entre elas é 8 segundos, 24 menos 16, portanto, letra B. Carlos, gostei da primeira questão, viu? Vamos a uma segunda questão que vai trabalhar com os fundamentos do eletromagnetismo. Vem lá de São Paulo. A foto mostra uma lanterna sem pilhas, recentemente lançada no mercado. Ela funciona transformando em energia elétrica a energia cinética que lhe é fornecida pelo usuário. Para isso, ele deve agitá-la fortemente na direção do seu comprimento. Como o interior dessa lanterna é visível, pode-se ver como funciona. Ao agitá-la, o usuário faz um ímã cilíndrico atravessar uma bobina para frente e para trás. O movimento do ímã através da bobina faz aparecer nela uma corrente induzida, que percorre e acende a lâmpada. Aí está a lanterna que é comercializada. O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida na bobina são, respectivamente. Entre as alternativas, nós temos A e B falando de indução eletromagnética. Na A é corrente alternada, na B, corrente contínua. Nas C e D, falando de lei de Coulomb. Na C, a corrente contínua e na D, a corrente alternada. E na letra E, fala da lei de Ampère, falando que correntes podem ser alternadas ou contínuas, que podem ser induzidas. Carlos, vamos à solução da questão, né? Relembrando o eletromagnetismo. Quando o ímã se movimenta no interior da lanterna, ocorre variação do fluxo magnético no interior da bobina.
Quando o ímã se aproxima, o fluxo aumenta. E quando se afasta, o fluxo diminui. Esta variação do fluxo magnético, que é representado por esse símbolo aí físico, em um certo intervalo de tempo, origina uma força eletromotriz induzida, que nós representamos pela letra epsilon, o E aí. E, por conseguinte, uma corrente elétrica induzida. Gente, essa é a lei de Faraday. Aproximou ou afastou, a variação das linhas que entram dentro do ímã é o que a gente chama de variação do fluxo magnético. E isso origina uma força eletromotriz induzida. Essa é a lei de Faraday. Então, equação para a lei de Faraday. A força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético em um certo tempo. Por que tem um sinal menos, hein, Carlos? Isso tem a ver, gente, com o sentido da corrente. Acompanhe comigo. O sentido da corrente induzida, pela variação do fluxo, vai se opor às causas que a originaram, ou seja, a variação do fluxo magnético. A lei de Lenz, que está associada à lei de Faraday. Então, veja, a lei de Faraday diz o quê? Que surge uma corrente pela variação do fluxo, se aproximando ou se afastando. E a lei de Lenz vai dar o sentido dessa corrente a partir da variação do fluxo, tá bom? Então, esqueminha para você, ó. Quando o ímã se aproxima da bobina, a gente percebe um aumento do fluxo. Eu tenho uma corrente em um certo sentido. Neste caso aqui, por exemplo, anti-horário. E quando se afasta, observe que do sentido anti-horário passou para o sentido horário. Então, veja, o sentido da corrente é alterado a partir da aproximação ou afastamento do ímã. Isso é a lei de Lenz. Então vamos responder. O princípio físico em que se baseia essa lanterna e a corrente induzida são indução eletromagnética, ou seja, a variação do fluxo induz uma corrente elétrica, e o sentido da corrente, gente, vai ser alternado, porque quando você aproxima tem um sentido e quando afasta tem outro sentido. Letra A, belíssima questão. Questão número 3, da parte de termodinâmica. Que questão linda, Carlos. Num recipiente de aerosol, a alta pressão interna mantém parte do conteúdo no estado líquido, em temperatura ambiente. Ao ser expelido para o meio externo, que está a uma pressão menor, a pressão atmosférica, esse líquido passa rapidamente para o estado gasoso. Quando se usa um desodorante do tipo aerosol, o jato de fluido que sai do recipiente está a uma temperatura menor que a do fluido que ficou dentro do recipiente. Isso acontece porque há uma diminuição da energia interna do fluido expelido devido ao trabalho realizado pela expansão do mesmo. Pode-se concluir, portanto, que essa expansão é aproximadamente. Tá aí as principais transformações que a termodinâmica nos traz. Carlos, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiramente, vamos relembrar a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Ela nos diz que a variação da energia interna é igual ao calor que é trocado menos o trabalho que é realizado. ΔU, variação da energia interna, Q, calor e W é trabalho. Atenção para o detalhe fundamental. Toda transformação realizada rapidamente, isso diz no enunciado, ela não troca calor com o meio externo, que é zero. A gente chama essa transformação de adiabática. Pegou questão no seu concurso dizendo que a transformação é rapidamente, marque adiabática, tá bom? Que é zero. Então como é que fica a nossa fórmula? ΔU igual a menos trabalho. Olha o sinalzinho menos, significando que se um aumenta, o outro diminui. O grande detalhe, gente, é que a variação da energia interna está associada à temperatura de um corpo. Se a temperatura aumenta, essa variação da energia interna é positiva. Se essa temperatura diminui, essa variação da energia interna é negativa. E se a temperatura fica constante, essa variação da energia interna é zero. Do mesmo modo, o trabalho se relaciona ao volume ocupado pelo fluido. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. E se o volume fica constante, o trabalho é zero. Então, para essa questão especificamente, você viu que há um aumento do volume do fluido quando sai do interior do aerosol. Esse aumento de volume faz com que o trabalho seja positivo. Então, se o trabalho é positivo, menos com mais dá menos. O ΔU é negativo. E se o ΔU é negativo, diminui a variação da energia interna, ou seja, a temperatura diminui, justificando isso que você está vendo agora. Ó. Quando essa jovem aqui aperta o splay, o fluido aumenta o seu volume e diminui sua energia interna. Não esqueça, o aumento,
o trabalho, a diminuição da energia interna que ocorre com a diminuição da temperatura ocorre devido ao trabalho realizado pelo gás. Muito bem, Carlos, entendi. Ó. A diminuição da energia interna do fluido ocorre devido ao trabalho realizado. Ou seja, fisicamente, eu realizo um trabalho positivo às custas da diminuição da energia interna do fluido, fazendo com que sua temperatura assim diminua. A gente sabe que a transformação é adiabática, porque foi realizada rapidamente. Gostei, viu, Carlos? E tem outros exemplos, ó. Lata que gela sozinha. Pesquise isso, ó. A lata surgiu de um coreano que demorou 16 anos para desenvolver uma lata que, ao ser aberta, aciona uma serpentina de metal interna que contém gás refrigerador, fazendo com que a lata passe de 30 para 4 graus Celsius. Ou seja, ao abrir a serpentina, o gás expande e o trabalho realizado na expansão é feito a diminuição da energia interna, fazendo com que a temperatura do líquido diminua. Não esqueça, adiabática rapidamente. Vamos então à nossa quarta questão. Pernambuco agora. O resistor de um chuveiro elétrico tem 3 pontos de contato, conforme indicado na figura. No ponto A está ligado um dos fios de alimentação elétrica. Dependendo da posição da chave, liga-se o outro fio de alimentação a um dos outros pontos de contato. E assim se estabelece as ligações inverno ou verão. Dia 9 de setembro, essa aula está sendo transmitida, tá? Para você aí. Então, se você estiver no chat aí, a galera do IFRN de Santa Cruz, vamos participar que eu estou ao vivo com você. Para um chuveiro que tenha na placa a informação 220 volts, 3.220 watts, 2.420 watts, qual o valor aproximado da resistência em ohms quando o chuveiro opera na posição inverno? Então tá aí o chuveiro, né, gente? Posição A, posição B e posição C. A posição A é fixa, tá ligado à rede elétrica, né, o fio fase, e as posições B ou C, elas podem ser escolhidas a partir da chave, ó. Quando você aperta isso aqui no chuveiro elétrico para um lado ou para o outro, você altera aqui a chave. A tensão da rede elétrica é mantida constante em 220 volts aqui para o Nordeste. Vamos à solução para saber o valor da resistência na posição inverno, né, gente? Então vamos lá, com calma. Inicialmente, a gente deve perceber que as potências vai definir as posições inverno ou verão, que se estabelecem a partir da posição da chave. Galera, 220 volts é tensão. Observe que há duas potências que foram fornecidas na placa. A maior potência significa dizer mais energia, água mais quente. E a menor potência, menos energia, água morna, a uma temperatura menor, tá bom? Então, posição inverno, potência maior, água mais quente. Posição verão, potência menor, água morna. Mas ele me interessa a posição inverno, essa primeira aqui, ok? Para que a gente possa resolver a questão, eu tenho que lembrar de uma fórmula muito interessante que relaciona potência e resistência quando a tensão é constante. Então anote aí, gente. Para a mesma tensão da resistência elétrica, nunca esqueça, a potência e a resistência têm um comportamento inverso, traduzido por essa fórmula. Para U constante, P, que é potência, é igual a tensão ao quadrado, que a gente chama de voltagem ou DDP, dividido pela resistência. Muito bem, Carlos. Então, na posição verão, gente, a potência é menor, então a resistência é maior. É o contrário, seria a posição C. Observe que ao botar na posição C, gente, a resistência aumenta porque eu tenho maior comprimento, resiste mais a passagem. Nunca esqueça, viu, gente? Se eu tenho maior resistência, eu dificulto a intensidade de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é menor. Isso é um erro muito comum que os alunos cometem. Preste atenção. Com uma maior resistência, passa menos corrente. É menos aquecimento para a mesma tensão, tá? Não esqueça disso. Então, na posição C, eu tenho mais resistência, eu tenho menos potência porque passa menos corrente elétrica. É água morna. Não interessa essa posição. O que me interessa é o inverno. Quando eu coloco na posição B, gente, você vê que a resistência é menor. Com menor resistência, entra mais corrente, aquece mais. Lembre, para a mesma tensão elétrica. Isso é válido para tensão constante. Então, mais potência é onde eu tiver menor resistência, que é a posição B. Mas é exatamente isso que a questão quer, gente. A questão quer saber qual é o valor da resistência quando a potência é maior, posição inverno. Para a tensão de 220, em que me dá o maior aquecimento da água, a potência é a maior das duas, 3,220. Então, vamos substituir na fórmula. Potência 3,220, tensão é 220 ao quadrado dividido pela resistência. Passa a resistência multiplicando.
3,220 vezes R é igual a 220 vezes 220. Observe que 220 ao quadrado é 220 vezes 220, que dá 48.400. Isolando aqui a resistência, 3,220 passa dividindo, a resistência será aproximadamente 15,03 ohms na posição inverno, que essa é a resposta. Portanto, letra C. Carlos, gostei, viu? E a quinta questão é uma questão belíssima do Enem. O trilho de ar, que vai tratar de conservação da quantidade de movimento ou do momento linear. Questão muito interessante, vamos comigo. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, no caso aí carrinhos, né? No nosso laboratório aí do IF Santa Cruz faremos muito isso, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, que tem massa de 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está parado. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro a seguir. Eu quero que você pause o vídeo agora e observe com muita atenção que tem 4 sensores. Em 2 deles, sensor 1 e sensor 2, o carrinho 1 ainda não bateu no carrinho 2. Então, nos sensores 1 e 2, o carrinho 2 está parado. E nos sensores 3 e 4, é após a colisão do carrinho 1 com o carrinho 2. Isso pode ser mostrado a partir dos dados da tabela. Vamos olhar inicialmente o carrinho 2, que continua na posição 45 nos instantes 0 e 1. Esses 2 instantes aqui, gente, o primeiro deles é o sensor 1 e o segundo deles é o sensor 2. Então, observe que nos instantes 0 e 1, a posição do carrinho 2 é a mesma, porque ele ainda não foi atingido pelo 1. Então, os instantes 8 e 11 correspondem, respectivamente, ao sensor 3 e ao sensor 4. Observe que as posições dele aí mudam. Então, você tem que estar muito atento a esse detalhe. Essas 4 linhas aqui, gente, correspondem a primeira ao sensor 1, a segunda ao sensor 2, a terceira ao sensor 3 e a quarta ao sensor 4. Isso fazia parte da interpretação da questão, tá certo? Observe que quando o carrinho 1 passa pelo sensor 1, sua posição é 15. Esse é o instante 0. Primeiro sensor, carrinho 1 está no 15. Segundo sensor, carrinho 1 está no 30. Terceiro sensor, tanto o carrinho 1 como o carrinho 2 estão no 75, porque eles estão juntos. Ah, professor, entendi. E no sensor 4, ambos estão na posição 90, eles estão juntos, já é o instante 11 segundos. O que a questão deseja, Carlos? Quer saber a massa do carrinho 2. Então, para fazer a questão, vamos bem devagarinho, bora lá. Primeiramente, vamos antes da colisão. A velocidade do carrinho 2 é 0, já está aqui embaixo. E a velocidade do carrinho 1? Ela é determinada, gente, a partir dos sensores 1 e 2, que ele ainda não colidiu com o carrinho 2. Então, ó, no instante 1, 0 segundos, ele está na posição 15. E no instante 2, 10 segundos, ele está na posição 30. Fórmula da velocidade. Velocidade média, que é constante, variação do espaço pela variação do tempo. Variação do espaço é posição 2, que é o sensor 2, menos posição 1, que é o sensor 1, dividido pelo tempo do sensor 2, menos o tempo do sensor 1. Sensor 1. Posição do sensor 2, 30, do carrinho 1, né? Posição do sensor 1, 15. Dividido pela diferença dos tempos, 1,0 menos 0,0. Aqui dá 15,0 por 1,0. A velocidade do carrinho 1, que é constante, antes da colisão é 15 metros por segundo. E depois da colisão, vamos usar agora os sensores 3 e 4, que aí eles vão estar juntos, né? Pegando agora os sensores 3 e 4, ó, no instante 8, a posição dos carrinhos juntos é 75, e no instante 4, que é 11 segundos, eles juntos a posição é 90. Vamos calcular a velocidade dos carros depois da colisão, estando juntos agora. Posição 4 menos posição 3, ou seja, sensor 4 menos sensor 3, dividido pelo tempo do sensor 4 menos o tempo do sensor 3. 90 menos 75, variação do espaço, é igual, dividido por 11 menos 8. Aqui em cima dá 15, aqui embaixo dá 3. Velocidade dos carrinhos após a colisão, 5 metros por segundo. Carlos,
E aí, vou usar a conservação da quantidade de movimento. Toda vida que tiver colisão, a gente usa a conservação da quantidade de movimento, que também se chama de momento linear. Mas você ainda lembra o que é quantidade de movimento ou momento linear? Produto da massa de um corpo pela sua velocidade. Então, antes da colisão, apenas o carrinho 1 com 15 metros por segundo e o carrinho 2, que eu estou botando de vermelho, com 0. Após a colisão, seguem juntos com 5 metros por segundo. Lembre que a massa do carrinho 1 é 150 gramas, a massa do carrinho 2 eu não sei, é o que eu quero achar. E eles juntos vai ser 150 mais M2, que é a massa do carrinho 1 mais massa do carrinho 2. Use a conservação da quantidade de movimento aí, gente. Quantidade de movimento depois é igual a quantidade de movimento antes. Depois, massa depois vezes a velocidade depois. E antes, massa do primeiro carrinho vezes a velocidade 1, mais massa do segundo carrinho vezes a velocidade 2. Vamos substituir. Depois eles estão juntos, a massa total é 150 do carrinho 1, mais a massa do carrinho 2, que eu não sei, vezes 5, que é a velocidade deles juntos. Antes, massa do carrinho 1, que é 150, vezes a velocidade, que é 15, mais massa do carrinho 2, que eu não sei, vezes a velocidade dele, que é 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então, aqui já ficou 150 vezes 15, 2,250. E aqui eu fiz distributiva, ó. 150 vezes 5, 750. M2 vezes 5, 5M2. Passa 750 para o outro lado, dá 1.500. E agora M2 vai ser 1.500 dividido por 5. A massa do carrinho 2 está feita a questão. 300 gramas seria a letra C. Carlos, me relembre aí as condições para ter conservação da quantidade de movimento? Vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha teórica que já está na nossa aula da parte 1 da nossa playlist. Mas vamos fazer essa revisão. Nós sabemos do teorema do impulso, gente, que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E esse impulso é causado por dois tipos de forças. As forças externas ao sistema e as forças internas. O que são forças internas? Trocada entre os corpos envolvidos na colisão. E o que são forças externas? São as forças que estão trocadas com outros elementos que não fazem parte dos dois corpos envolvidos. Por exemplo, normal e peso. A gente vai discutir isso. O impulso das forças internas trocado entre os corpos sempre é zero. Por quê? Por causa da terceira lei de Newton. A força que o primeiro faz no segundo tem a mesma intensidade em módulo que o segundo faz no primeiro. Como a gente está considerando o sistema dos dois, quando eu penso no sistema, impulso de um é igual ao impulso para o outro, em módulo, porque eu estou analisando o sistema deles. Em resumo, o impulso das forças internas é sempre zero por causa da terceira lei de Newton. Vai um para a direita e outro para a esquerda no sistema. Então, vamos comentar isso. Na ilustração, as forças trocadas entre as pessoas obedecem à terceira lei de Newton. E, evidentemente, elas não se anulam. A gente já aprendeu isso, elas não se anulam. Só que o impulso, para esse exemplo que eu estou dando aqui, com uma pessoa de 80 kg e outra de 100 kg, o impulso que a pessoa de 80 kg exerce na de 100 kg é para a direita. E tem o mesmo valor, porque as forças têm a mesma intensidade, que o impulso que a de 100 kg exerce na de 80 kg, só que para a esquerda. No entanto, para o sistema composto pelas duas pessoas, o impulso é nulo. Apesar dessas forças não se anularem, quando a gente analisa o sistema formado pelos dois, o impulso do sistema relativo às forças internas é zero. Então, gente, a nossa equação do impulso ficaria apenas o impulso das forças externas é igual a ΔQ. Para esse caso específico, gente, nós sabemos que as forças externas normal e peso se equilibram. Então, o impulso das forças externas seria zero. Observe. O impulso das forças internas sempre é zero, por causa da terceira lei de Newton. E o das forças externas, ele tem que ser zero para garantir que o ΔQ seja zero. Então, em outras palavras, a conservação da quantidade de movimento me diz quando o impulso de todas as forças externas ao sistema for zero, a variação da quantidade de movimento é zero. A quantidade de movimento final é igual à inicial. Essa é a condição, princípio da conservação da quantidade de movimento, que pode ser uma questão teórica da prova. Quando a resultante das forças externas sobre um sistema for nula, já que o das internas é sempre zero, ou desprezíveis, né? A gente chama isso de sistema isolado de forças externas. A quantidade de movimento do sistema se conserva. Então, se cair alguma questão teórica perguntando qual a condição para conservar a quantidade de movimento, é que o impulso das forças seja zero. Internas é sempre zero, então posso dizer que é o impulso das forças externas. A gente chama isso de sistema isolado. Quantidade de movimento final igual à quantidade de movimento inicial. Gravou a condição para isso acontecer, né? E o outro detalhe que eu quero comentar
temos uma aula específica sobre colisões na nossa playlist, é o seguinte: todas as vezes que dois corpos seguem juntos após uma colisão, a gente chama a colisão de inelástica ou totalmente inelástica. Corpos seguindo juntos após a colisão. Já sabemos que a quantidade de movimento sempre se conserva na colisão. E o detalhe muito interessante, gente, sobre a energia cinética ou energia mecânica. A energia cinética não se conserva, porque quando tem a colisão, você escuta barulho, deformações permanentes, aquecimento. Nunca esqueça, gente. Numa colisão inelástica, os corpos seguem juntos. A quantidade de movimento se conserva, mas a energia não se conserva. Energia mecânica. A energia total sempre se conserva, mas a mecânica não. Por quê? Porque parte dessa energia mecânica, tipicamente cinética, se transforma em outros tipos de energia. E o detalhe importante: toda vida que segue juntos, eu tenho a maior perda de energia cinética. Você pode conferir aí, como exemplo, faz a energia cinética antes dos carrinhos, faz depois. Depois vai ser menor. E quando seguem juntos, é a maior perda possível. Ah, Carlos, gostei dessa sua revisão, viu, de mecânica. Me empolguei para assistir a sua playlist. Chegamos a 25 minutos de aula, vamos à questão 6, agora vamos de ótica. Alfred Moser, um mecânico mineiro, desenvolveu um sistema de iluminação baseado em garrafas PET de 2 litros, preenchidas com uma solução de água e cloro, capaz de iluminar ambientes fechados durante o dia. A lâmpada de Moser já é usada em diversos países. Sua instalação exige que ela seja adaptada no teto de forma que parte do seu corpo fique para fora da casa e a outra parte para dentro. Tá aí o desenho, né, gente? Isso aqui fica no telhado, ó. Essa parte aqui tá fora da casa e essa aqui tá dentro da casa. E aqui é a lâmpada, né? Isso não tem eletricidade, viu, gente? Isso aqui é só o sol. A luz do sol bate aqui e de alguma maneira ilumina aqui a casa aqui dentro. Tá aí o desenho real do nosso amigo. A intenção é que a luz do sol incida na parte da garrafa que fica acima do telhado e seja desviada pelo líquido dentro da garrafa para o interior da residência. Uma ideia simples e eficiente que está baseada na propriedade da luz conhecida como que questão massa para o Enem, né? Isso aí seria o que, gente? Esse desvio da luz seria refração? Seria reflexão? Seria interferência? Seria convecção? Ou seria o efeito Doppler? Vamos à solução. A mudança de velocidade da luz, gente, do ar para a água, traz consigo um desvio da luz. Gente, todas as vezes que uma onda, notadamente nesse caso a luz, passa de um meio para o outro, tem uma mudança de velocidade. Nunca esqueça. Toda vez que a coisa muda de meio, muda de velocidade. Nunca esqueça disso, gente. Mudança de meio necessariamente é mudança de velocidade da luz. E quase sempre traz consigo um desvio da luz. Por que eu digo quase sempre? Porque tem um caso que mesmo mudando de meio e mudando de velocidade, a luz não desvia. Então, se ela incidir formando 90 graus com a superfície, não tem desvio. Então, atenção, não é obrigado que na mudança de velocidade de um meio para o outro ocorra desvio. Pode ser que não ocorra. Isso só aconteceria se ela incidisse, formando 90 graus com a superfície. Para todos os outros casos, a mudança de velocidade traz consigo uma mudança na trajetória da luz no seu desvio. A gente chama isso de refração, tá? Nunca esqueça, o ar sempre é o meio que tem o menor índice de refração, que é 1. Qualquer outro meio é maior que 1. Então, quando a luz passa do ar, que é o menor índice de refração, para o maior, aproxima da normal. E quando a luz passa da água, que é o maior índice de refração, para o ar, que é o menor, ela aumenta o desvio, aumenta o ângulo. Tem até uma musiquinha que você pode lembrar, ó. De menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, afasta da normal. Quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e tem o menor índice de refração. Vixe, Carlão, gostei, ó. Quem tem o maior ângulo terá maior velocidade e o menor índice de refração. A luz no ar, gente, tem a maior velocidade. Digamos que é porque ela tem menos obstáculo, né? Tem o maior ângulo. E nunca esqueça disso. Quem tem o maior ângulo tem a maior velocidade e o menor índice de refração. É uma música muito conhecida aí do professor Pachecão. Então seria letra A. Mas, Carlos, você poderia comentar as outras alternativas? Eu queria fazer uma revisão, tá?
Vamos lá. O arco-íris, que é a refração, né? É um outro exemplo de refração e é muito interessante o arco-íris, ó. A gente vê aqui uma primeira refração aqui, ó. A luz branca passando para dentro da gota. E aí, gente, você veja que ela se separa em várias cores. Atenção, Carlo, atenção agora. Quando a luz passa do ar para a água, ela muda a velocidade e é acompanhada de um desvio, porque a incidência não é formando 90 graus aqui. E aí, anote aí, gente. Ocorre uma dispersão da luz. A luz branca ela é policromática, formada por várias cores. Cada cor tem o seu índice de refração, ou seja, sua frequência. Frequência tem a ver com índice de refração. Então, quando a luz branca incide sobre a gota e passa para a água, as cores do arco-íris se devem às diferentes frequências ou diferentes índices de refração. Então, ocorreu uma refração no ponto 1. No ponto 2, gente, ela bate e volta. Isso aqui é uma reflexão. Ocorre isso porque esse ângulo é maior que o limite. Vamos discutir isso em outras revisões, tá? É o que a gente chama de reflexão total. Então, repetindo, no ponto 1 há uma refração com a dispersão luminosa. No ponto 2 é uma reflexão. E no ponto 3, novamente, está ocorrendo refração, porque isso aqui tudo é água, né? Uma gota d'água está passando da água para o ar, ocorreu novamente um desvio, refração. 1 e 3, refração, e 2, reflexão. Logicamente, em 3 não tem como separar as cores, porque elas já estão separadas, já são monocromáticas. Perfeito? Muito bem, tem também uma citação bíblica sobre o arco-íris. Você que acredita num Deus supremo, Gênesis 9, versículos 12 a 17, há uma referência lá no Gênesis sobre o arco-íris, tá? Vou deixar para você dar uma analisada. Reflexão, Carlos. Um exemplo muito interessante de reflexão, gente, é sobre um espetáculo circense que tem a ver com Munga. Não sei se você teve a oportunidade de já pesquisar sobre isso. Vai ser um dos trabalhos que a gente vai fazer aí na Expotec ou na Semadec aí em Santa Cruz, tá bom? Então, para a gente entender como funciona, gente, nessa montagem experimental que vamos fazer aí em Santa Cruz, tem uma menina que fica aqui e alguém vestido com uma roupa de goleira. Então, olha o que é que acontece. Inicialmente, essa lâmpada fica acesa e essa lâmpada onde está o gorila fica apagada. Então, isso aqui, gente, é um espelho, é um vidro, não é um espelho, é um vidro, tá bom? Inicialmente, só a lâmpada uma acesa, essa luz passa normalmente e as pessoas estão vendo a menina aqui. Aí, o que é que acontece, gente? Essa luz onde está a menina vai sendo desligada e essa aqui acesa aos poucos. Quando isso acontece, a luz agora vindo do goleiro, ela bate no espelho não, gente, no vidro e sofre reflexão. Então essas pessoas pensam que a imagem está vindo daqui, mas ela vem daqui, ó. Ah, Carlão, ilusão de ótica. Então é como se o goleiro agora fizesse uma superposição sobre a mulher. Que fenômeno massa. Isso tem a ver com a reflexão da luz que bateu e voltou. Isso acontece na sua casa, né, gente? Durante o dia, você vê a luz do sol entrar na sua casa e você vê a paisagem que está do lado de fora. À noite, a luz está dentro da casa, é onde tivesse o gorila. Então você vê a parte interna da casa. Reflexão da luz, muito interessante. Outro fenômeno que discutiremos nas nossas outras revisões, já temos hoje 7 revisões sendo preparadas a 8ª, é a interferência. E o que é isso, gente? É quando as diferentes distâncias percorridas pela luz se cruzam, causando diferentes frequências na observação. E frequência tem a ver com cor, né? Bolha de sabão é um dos exemplos. Outro exemplo, convecção. Eita, convecção, né, gente? O ar frio desce, o ar quente sobe. Então, convecção, transmissão de calor, tem a ver com o movimento de fluidos pela diferença de densidade. E aí você tem a circulação do ar frio descendo e ar quente subindo, porque eles têm diferentes densidades. O ar frio tem maior densidade e desce, o ar quente menor densidade sobe. Exemplo, inversão térmica. O que é inversão térmica? Tem a ver com convecção? Tem. Galera, preste atenção. A palavra inverno. Inversão térmica ocorre em que estação do ano? Inverno. O que é que acontece no inverno?
a temperatura das camadas próximas ao solo está frio. Então, não tem como a poluição subir porque o ar está frio. O que leva a poluição é o vento. Se está frio, a tendência do frio é descer. Então, tem uma estabilidade. Não consegue ter a subida dos poluentes porque o vento está frio, o ar está frio. Não tem como subir. Então, forma tipo um tampão. Outro exemplo, formação das brisas marítimas e terrestres, muito interessante, ó. Durante o dia, a areia se aquece mais que a água, então o ar que está sobre a areia sobe, criando uma região de baixa pressão. E aí, ó, o vento que está sobre o mar vem até a terra. E à noite, gente, quem é que está mais quente? A água, que ela demora para esquentar e esfriar. Como a água está mais quente, o ar sobre a água sobe, cria uma região de baixa pressão e o vento sopra da terra para o mar. Galera, esse negócio da areia esquentar e esfriar mais rápido que a água é porque ela tem um calor específico baixo. Quem tem calor específico pequeno, que a gente pode estender para o conceito de capacidade térmica, esquenta ou esfria mais rápido. Então, durante o dia, a areia esquentou mais, subiu, o ar veio do mar para a terra. À noite, a areia esfriou mais, por isso que a água está quente. O ar que está sobre a água sobe e cria um vento que vem da terra para o mar. Então não esqueça, as brisas marítimas e terrestres ocorrem devido ao calor específico baixo da areia e à convecção térmica. Ar quente subindo, formam-se os ventos. Gostei, viu, Carlos? E o efeito Doppler, que está na letra E? Você ainda lembra o que é efeito Doppler? Ele vai estar logo na nossa próxima revisão, tá, gente? Quando se aproxima, gente, eu percebo um aumento de frequência. O som se torna mais agudo. Nunca esqueça disso, gente. Frequência aumenta, chega mais ondas a cada instante. E quando está se afastando de uma pessoa, gente, as ondas vão chegando em quantidade cada vez menores. A frequência com que chega diminui, o som torna-se grave. Então, o que é o efeito Doppler? É a percepção do nosso cérebro de uma alteração na frequência devido ao movimento relativo. Quando aproxima, a frequência aumenta e quando afasta, a frequência diminui. Beleza? Carlos, revisãozinha interessante, viu? A questão 7 trata de um fenômeno ondulatório muito, mas muito interessante. Vamos discutir? Belíssima questão. Vamos lá, questão número 7. Pedro está trabalhando na base de um barranco e pede uma ferramenta a Paulo, que está na parte de cima. Vamos dar uma olhadinha na figura, né? Além do barranco, não existe nas proximidades nenhum outro obstáculo. Então, aqui está Pedro, aqui está Paulo. Aí Pedro grita, Paulo, manda uma ferramenta. Observe que Paulo não consegue ver Pedro. Do local onde está, Paulo não vê Pedro, mas escutam muito bem, porque ao passarem pela quina do barranco, as ondas sofrem. Hein, gente? Que fenômeno é esse? Em que você não vê, mas consegue escutar. Que fenômeno é esse? Seria o efeito Joule? Seria a condução? Seria o batimento? Seria a difração? Ou seria a ressonância? Resposta: difração. É o fenômeno em que uma onda contorna obstáculos. Letra D. Carlos, fala um pouquinho mais sobre esse fenômeno da difração. Galera, o fenômeno da difração ocorre quando a onda contorna um obstáculo. Mas para que isso aconteça, anote aí. O comprimento de onda tem que ser maior ou igual às dimensões do obstáculo. Alguns livros dizem que é comparável, na mesma ordem de grandeza. Então, difração. Fenômeno em que uma onda contorna obstáculos e para que ele aconteça mais nitidamente, o comprimento de onda da onda tem que ser maior ou igual às dimensões do obstáculo, ou pelo menos comparável. É assim que ocorre a difração, tá? Vamos fazer conexões com as outras alternativas. Carlos, o que danado é efeito Joule? É o aquecimento de um corpo pela passagem de uma corrente elétrica. Por exemplo, o chuveiro que a gente viu lá na questão de Pernambuco. Então, o efeito Joule é a transformação de energia elétrica exclusivamente energia térmica. É por isso que o ferro elétrico, secador de cabelo, chuveiro que a gente viu, tá? Então não esqueça disso. Efeito Joule, energia elétrica transformada exclusivamente em energia térmica. Falamos da convecção agora há pouco. Lembra da transição de calor? E o que seria a condução, gente? É aquele processo de transferência de calor em que a passagem do calor vai de molécula para molécula. Existem materiais que são mais condutores do que outros. Por exemplo, uma latinha de alumínio conduz mais calor do que uma garrafa de vidro.
Aliás, é por isso que se você colocar os dois dentro de uma geladeira, depois de algum tempo, a lata de alumínio parece mais fria do que a garrafa de vidro. Como assim, professor? Parece. Observe. Eles já estão lá dentro há um certo tempo. Então, eles já estão com a mesma temperatura. Por que, que o alumínio parece mais frio do que a garrafa de vidro? Porque ao tocar no alumínio, o calor, a energia térmica da sua mão passa mais rápido pelo alumínio do que pelo vidro. E quando a energia térmica se transfere mais rápida, você sente frio. Então, o que é o frio? É a rapidez com que o calor, a energia térmica, sai do seu corpo. Tá bom? Por isso que parece mais frio. A condutibilidade térmica do alumínio, que caracteriza a condução, é maior que a do vidro. Então não esqueça, ambos estão à mesma temperatura. Por que o alumínio parece mais frio? Porque ele tem maior coeficiente de condutibilidade térmica. Gostei, Carlos. E o batimento que está lá na letra C, Carlos? Eu não sei o que é isso. Quando duas ondas com frequências ligeiramente diferentes chegam aos nossos ouvidos ao mesmo tempo, percebemos uma variação na intensidade do som resultante. Ela aumenta e diminui alternadamente, produzindo um fenômeno chamado batimento. Na prática é isso que acontece, gente. Ó, tem duas ondas aqui. Uma e outra aqui que você está vendo, uma vindo e outra vindo. Ó. Então, aos pouquinhos, gente, essa superposição das ondas ó, criam picos, que são os batimentos, ocorrendo até a ausência de som em alguns momentos. Então, a frequência dos batimentos, ou seja, o número de vezes por segundo que ele aparece, é dado pela diferença da frequência das duas ondas. Primeira onda, se tiver uma frequência, por exemplo, de 1000 e a outra de 900, a frequência dos batimentos é 1000 menos 900. Onde é que se observa isso, gente, na prática? É na música. Normalmente, os músicos prestam atenção nos batimentos enquanto afinam seus instrumentos. Enquanto escutam algum batimento, é porque o instrumento está desafinado. Logo, alteram a afinação até que a frequência de batimento diminua e o batimento desapareça, deixando assim o instrumento afinado. Nas nossas aulas de laboratórios aí em Santa Cruz, a gente vai fazer esse experimento com o diapasão, que é um elemento que é usado para diminuir os batimentos. Então não esqueça, batimento, questão-chave, música, afinação de instrumentos musicais, tá? E a ressonância, esse fenômeno importantíssimo da física. Anote aí, gente. É o fenômeno que acontece quando o sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma das suas frequências naturais de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Então, gente, na prática, é o micro-ondas. O micro-ondas tem uma frequência do seu magnetron de 2,45 vezes 10 a nona Hz. Quando essa frequência do magnetron atinge a água contida nos alimentos, a frequência natural da água, já é estudada pelos físicos, é na ordem de 2,45 vezes 10 a nona. Então, olha que legal. Frequência do magnetron coincide com a frequência natural de vibração da água. Quando essas frequências se igualam, o sistema recebe energia da frequência mãe, da frequência da fonte. E aí, gente, é uma loucura. A água vibra loucamente, transformando a energia cinética de vibração em energia térmica. Carlos, que massa, Carlos. Pois é, ressonância. Frequência de uma onda coincide com a frequência de um corpo. A igualdade dessas frequências faz com que o sistema físico vibre com cada vez mais energia. Você deve ter visto algum vídeo sobre a ponte de Tacoma Narrows, na Califórnia. O vento começou a bater sobre a ponte, a frequência do vento coincidiu com a frequência da ponte. A ponte começou a vibrar e causou sua ruptura. Ou um copo de cristal, um tenor, né? A frequência da voz coincide com a frequência do copo. Frequências iguais, o sistema entra em colapso, porque aumenta a amplitude de vibração. O nome disso é ressonância, não esqueça. Tá aí a queda da ponte, né? Bota aí, né, gente? Queda da ponte por ressonância. Queda da ponte por ressonância, você vai ver o vídeo ao vivo dessa ponte. Tem a gravação ao vivo, tá? Ressonância. Questão número 8. Eita, Carlão, a física do dia a dia chegando à metade da nossa aula. Questão maravilhosa da nossa UFRN. Os automóveis mais modernos são fabricados de tal forma que numa colisão frontal ocorra o amassamento da parte dianteira da lataria, de maneira a preservar a cabine. Isso faz aumentar o tempo de contato do automóvel com o objeto com o qual ele está colidindo.
Com base nessas informações, pode-se afirmar que, quanto maior for o tempo de colisão, letra A, menor será a força média que os ocupantes do automóvel sofrerão ao colidirem com qualquer parte da cabine. Letra B, maior será a força média que os ocupantes do automóvel sofrerão ao colidirem com qualquer parte da cabine. Letra C, maior será a variação da quantidade de movimento que os ocupantes do automóvel experimentarão. Ou letra D, menor será a variação da quantidade de movimento que os ocupantes do automóvel experimentarão. Vamos à solução da questão, né, gente? Esse gráfico que veio aí no enunciado me mostra, primeiro, com o iceberg, com a bolsa de ar, é ter o iceberg. E o 2, sem ter o iceberg, sem bolsa de ar. Então, galera, uma análise visual do gráfico me mostra algo muito interessante. Olha o gráfico pontilhado com iceberg. Quando você aumenta o tempo de colisão, neste caso aqui 4 segundos, você percebe que a força máxima que atua sobre a cabeça de uma pessoa é 400 newtons. Sem o iceberg, o tempo de contato é apenas 2 segundos, ó, de 1 até 3. E aí a força máxima atinge o valor máximo de 800. Então, Carlos, eu pergunto a você, quando eu tenho um iceberg, o que é que acontece com a força sobre a cabeça das pessoas? Diminui. Mas para que isso aconteça, gente, eu preciso de um maior tempo de contato. Então, a função do iceberg é qual? Aumentar o tempo de contato para permitir uma diminuição da força máxima que atua sobre os corpos da pessoa em contato com o automóvel. Então, iceberg, aumentar o tempo de contato, diminui a força. Então, é para isso que existe o iceberg, ó. O aumento do tempo de contato ocorre porque o iceberg, ao deformar, ele faz com que essa força vá sendo diluída ao longo do tempo. Nunca esqueça a função do iceberg, tá bom? E um detalhe muito interessante é o seguinte: os impulsos são iguais. Professor, não entendo. Como assim os impulsos podem ser iguais? Galera, anote aí. O impulso em física, ele está relacionado à força e ao tempo. Você tem duas coisas multiplicando. Se você multiplica a força pelo tempo, acaba dando uma compensação. E esse impulso pode ser calculado pela área. Ó. Força e tempo, a área é o impulso. Então, em física, nunca esqueça, quando uma fórmula tem duas grandezas, ó, nesse caso, força na vertical e tempo na horizontal, a área do gráfico dá a grandeza física. Então, se você calcular a área do gráfico 1, vou fazer aqui com você. Ó, qual é a base dela? 4. Qual é a altura? 400. 4 vezes 400 por 2 dá 800. Agora vamos fazer a área do gráfico sem o iceberg. Qual é a base? 2 e a altura 800. 2 vezes 800 por 2 dá 800. Vige, Carlos, a área deu a mesma, foi? Foi. Então não esqueça, o impulso é o mesmo, mas ao aumentar o tempo de contato a força diminui. E se você lembrar do teorema do impulso, você ainda pode lembrar de uma coisa, viu? Quando o impulso é o mesmo, a variação da quantidade de movimento é a mesma. O que tem lógica, porque quando o carro bate, a massa é a mesma e a velocidade é a mesma. Nunca esqueça disso. Iceberg, mesmo impulso, mesma variação da quantidade de movimento, mas o aumento do tempo de contato diminui a força. Você não erra nunca, tá bom? Seria então letra A. Quanto maior o tempo, com o uso do iceberg, menor a força média que os ocupantes do automóvel sofrerão ao colidirem com qualquer parte da cabine. Ei, bota sua dúvida aí no chat, né? E eu trago para vocês uma questão linda sobre resultante centrípeta e as leis de Newton. Gente, eu gosto muito dessa questão de Santa Catarina, tá? É uma questão que ainda não apareceu até 2022 no Enem. Então vamos discutir o quanto é bela essa questão número 9. Vou fazer bem devagarinho. Rotor é um brinquedo que pode ser visto em parques de diversões. Consiste em um grande cilindro de raio R, que pode girar em torno de seu eixo vertical central. Após a entrada das pessoas no rotor, elas se encostam nas suas paredes e este começa a girar. O rotor aumenta sua velocidade de rotação até que as pessoas atinjam uma velocidade V, quando então o piso é retirado. As pessoas ficam suspensas, como se estivessem ligadas à parede interna do cilindro, enquanto o mesmo está girando, sem nenhum apoio debaixo dos pés e vendo um buraco abaixo delas. Está aqui a pessoa girando dentro do cilindro. Como é que é, professor? Tira isso aqui, a pessoa não cai? Como é que é possível isso? Considerando G a aceleração da gravidade, em relação à situação descrita, é correto afirmar que o coeficiente de atrito é estático
Mi, a letrinha grega, entre a superfície do rotor e as roupas de cada pessoa dentro dele deve ser. Tá aí uma questão literal que tem só letras. Então, gente, tá aí o rotor real, né? Essa é a situação, isso aqui vai ser retirado e as pessoas não caem, acreditam. Vamos à solução, gente. Quais são as forças que atuam sobre uma pessoa? Força de atrito, se opondo à tentativa de cair, que é o peso, e cuidado, viu? A normal perpendicular ao apoio. Gente, nunca esqueça disso. A normal sempre forma 90 graus com apoio. Se a pessoa está na vertical, a normal é assim, né? Entendi, Carlos. Então vamos lá. Normal é a própria resultante centrípeta. Ainda lembra da fórmula da resultante centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta. Mas a aceleração centrípeta é velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Muito bem, Carlos. Condição para não escorregar é que a força de atrito de destaque, lembre, o que é a força de atrito de destaque? A força de atrito estática máxima seja maior ou igual ao peso. Se isso acontecer, ele não desliza, né? Porque o atrito está se opondo ao peso, tem que ser maior. A força de atrito estática máxima. Então, força de atrito de destaque maior ou igual ao peso. Aí eu preciso lembrar, e o que é força de atrito estática máxima ou força de atrito de destaque? Coeficiente de atrito estático, porque ele está parado, por isso que é estático, vezes a normal. Maior ou igual ao peso que é mg. Mas a normal, acabamos de ver que é a própria restante centrípeta, porque aponta para o centro do movimento. mv ao quadrado sobre r. Vamos passar o r para o outro lado? Então, mi vezes massa vezes velocidade ao quadrado é maior ou igual a massa vezes a gravidade vezes o raio. Beleza. Massa vezes gravidade vezes o raio. O massa vezes velocidade ao quadrado passa dividindo. Vou cortar as massas. Isso significa que quando eu desconsidero a resistência do ar, não importa se é uma pessoa magra ou gorda dentro do rotor, o coeficiente de atrito estático é maior ou igual a gravidade vezes o raio dividido pela velocidade ao quadrado. Então, os projetistas de parques de diversões sabem que o material que ele deve escolher no rotor deve ser um material que, quando combinado com o coeficiente de atrito da roupa das pessoas, dê um valor maior ou igual a gravidade vezes o raio dividido pela velocidade ao quadrado. Então, seria letra A. Quero mandar um abraço especial à galera do IFRN Lages, que eu tenho um carinho grande, né? Estou sendo remanejado agora para Santa Cruz. Pessoal das turmas ADM, UVA, 1VB, Info, 1M, que também estão participando da nossa aula de hoje. Abração para vocês, tá? Eita, gente, outra questão que ainda não foi abordada no Enem. LHC, o maior acelerador de partículas do mundo. Tá aí, gente. Real, hein? Real, hein? No ano de 2008, o mundo inteiro voltou a sua atenção para o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, sigla que vem do inglês Large Hadron Collider, que pode ser traduzido como Grande Colisor Elétron-Pósitron. No entanto, ele é muito conhecido também como a máquina do Big Bang, pois, por meio dele, os cientistas querem recriar condições muito parecidas com as que existiam logo após o Big Bang. A utilização desse tipo de equipamento é muito importante. Afinal de contas, vários elementos que antes não eram conhecidos puderam ser sintetizados em laboratório com o auxílio do acelerador de partículas. Aí, meu amigo César, é isso aí. Atenção agora, questão teórica muito interessante, questão para você marcar e acertar bem o seu Enem. A alteração do módulo, ou seja, do valor do vetor velocidade, e a alteração do módulo na realidade é a alteração só da direção do vetor velocidade, né, gente? Você não precisa escrever módulo da direção do vetor velocidade. Tira esse módulo aí da segunda linha. E a alteração do direção do vetor velocidade é feita por campos existentes no interior do LHC. Esses campos são, respectivamente, será que é gravitacional e magnético? Será que é magnético e gravitacional? Será que é elétrico e magnético? Será que é elétrico e gravitacional? Ou será que é gravitacional e elétrico? Vamos deixar claro que o gravitacional sempre existe, mas ele quer especificamente saber qual o campo que vai alterar o valor do vetor velocidade e qual é o campo que vai alterar a direção do vetor velocidade, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar. Gente, nunca esqueça disso. Teremos aulas especificamente, outras revisões sobre isso. Já está sendo preparadas videoaulas sobre eletrostática. Mas vamos lá, vamos lembrar o que é que o campo elétrico faz. Gente, o campo elétrico permite a atuação de uma força que modifica o valor do vetor velocidade. Nunca esqueça disso. O campo elétrico permite o surgimento da força elétrica e a força elétrica atua para acelerar uma partícula. Então, nunca esqueça disso.
Força elétrica é a carga elétrica vezes o campo elétrico. Então, quando eu coloco um próton, o pósitron, o elétron lá dentro, a atuação do campo elétrico sobre ele faz criar uma força elétrica que altera o módulo do vetor velocidade. A formulazinha que ainda falaremos hoje é força elétrica é carga vezes o campo elétrico. E o outro campo que nunca pode alterar o valor do vetor velocidade. Atenção, você já pode anotar nisso. Por que é que o campo magnético ele nunca pode alterar o valor do vetor velocidade? Porque o campo magnético é perpendicular à velocidade. E como a gente já sabe, tudo que é perpendicular à velocidade não altera o seu módulo, altera apenas sua direção. Então é por isso, o campo magnético não altera módulo de velocidade, o seu valor, só altera a direção do vetor velocidade. E esse campo magnético faz surgir uma força magnética pela fórmula Brasil quer vencer, Senegal. Então, gente, qual é a função do campo elétrico? Alterar o módulo do vetor velocidade. Força é carga vezes campo elétrico. Qual é a função do campo magnético? Alterar a direção do vetor velocidade. Letra C, belíssima questão. E uma obra-prima. Galera, eu posso dizer a vocês que essa questão é a questão mais bem elaborada até hoje sobre ótica da visão. E vem lá da UFRN. A miopia é um defeito de visão originado por excessiva curvatura da córnea. Na fantástica estrutura que compõe o olho humano, a córnea representa um elemento fundamental no processo de formação de imagem, sendo uma espécie de lente delgada côncavo-convexa, que admitiremos satisfaz a equação dos fabricantes de lentes apresentadas a seguir. Formulazinha muito importante, gente. O inverso do foco, isso também é chamado de divergência, que tem a ver com, que é medida em grau de dioptria, o inverso do metro. É n-1, isso aqui é o índice de refração da lente dividido pelo ar, igual vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, ele mostra quem é aqui. Ó. F é a distância focal, N é o índice de refração da lente em relação ao ar, R1 e R2, atenção, são os raios de curvatura das faces da lente, que servem a convenção. Quando a face é convexa, o raio é positivo. E quando a face é côncava, o raio é negativo. Então, veja que a fórmula foi dada a você. Essa fórmula me diz que o foco da lente do nosso olho depende da geometria dela, dos seus raios. O olho míope induz no cérebro a percepção de imagens sem nitidez devido à focalização da imagem de objetos distantes dar-se antes da retina. Então, você, nos seus estudos de física, você sabe que na miopia a imagem se forma antes da retina. Com o auxílio da tecnologia do raio laser, os médicos conseguem realizar cirurgias na córnea, corrigindo sua curvatura excessiva. Então, o médico vai ter que mexer no raio lá, né? Tem a ver com a curvatura. Nesse caso, modificam apenas o valor do raio externo R1. Outra possibilidade para a correção da miopia é a indicação de uso de óculos. Admita que a figura a seguir representa a córnea de um paciente cujo exame oftalmológico apresentou uma determinada miopia. Então, gente, nessa córnea, a gente representa e vê também o cristalino, né, com a lente côncavo-convexa, onde tem o raio 1 da face convexa, que é a que está para o lado de fora, e a face côncava, que é a que está para o lado de dentro. Veja que o raio 2 é maior que o raio 1. A face côncava tem raio de curvatura maior que a face convexa. Eu já vou adiantar. Quando você tem um nome côncavo, convexa, o primeiro nome sempre é no masculino, tá? Isso é uma convenção que usaram. Acho que não é questão de machismo. Côncavo, convexa. Então, côncavo quer dizer que é o maior raio. E convexa, que veio depois, é o menor raio. Então, côncavo, convexa, o maior raio é côncavo, que é o R2. Convexo é o menor raio, R1. Ok? Com o objetivo de corrigir a miopia, o médico pode. Então, a questão quer saber sobre o tipo de lente que você vai usar se não fizer a cirurgia e o que fazer não usando uma lente corretiva para corrigir através da cirurgia. Observe. O que é que eu posso fazer para corrigir a miopia? Eu posso intervir cirurgicamente diminuindo o raio R1 da córnea ou indicar óculos com lentes convergentes. Letra B. Intervir cirurgicamente diminuindo o raio R1 da córnea ou indicar óculos com lentes divergentes. C. Intervir cirurgicamente aumentando o raio R1 da córnea ou indicar óculos com lentes convergentes. E D. Intervir cirurgicamente aumentando o raio R1 da córnea ou indicar óculos com lentes divergentes. São duas coisas que eu vou ter que fazer na questão. Então vamos começar. Inicialmente, o sistema córneo-cristalino é uma lente convergente, distância focal positiva. Está aqui o cristalino, que é a lente côncavo-convexa. Já sei que é uma lente convergente. Terminou com a palavra convexa, é convergente. Anote aí, tá? Pontinho em cima e pontinho embaixo. Muito bem, Carlos.
Entendi. Então vamos começar. Miopia é uma deficiência para observar objetos distantes em que a imagem se forma antes da retina. Então, gente, quando eu tenho objetos no infinito, distâncias muito grandes, para um olho normal se forma exatamente na retina. Mas para um olho que tem miopia, ó, a imagem se forma antes da retina. Então você está vendo, gente, que para raios paralelos, isso é nas aulas de construções gráficas, todos os raios paralelos convergem para o foco. Então, como o objeto está no infinito, distâncias muito grandes, a convergência desses raios se dá no foco. Então, eu estou vendo que o foco está pequeno. Então, ó, eu teria que jogar na retina. Então, me diga, para eu corrigir isso aqui, você está vendo que o foco está pequeno. Então, eu vou ter que aumentar o foco. Então, atenção, preciso aumentar o foco. Por quê, professor? Não entendi. Você está vendo, gente, que os raios estão convergindo para um ponto antes da retina. Tenho que aumentar o foco do sistema aqui de lentes. Quais são as duas possibilidades? Primeiro, usar a lente divergente. Atenção, que esse momento é um momento muito interessante. Então, gente, o que é que o óculos pode fazer? Ó, eu quero que você preste atenção. Esses raios azuis é exatamente a situação inicial. Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa situação aqui? É a situação inicial, os raios azuis. Então, o que é que eu faço? Eu coloco uma lente divergente. Olha o que é que essa lente fez. Atenção, ó. O raio que vem em paralelo, ele é desviado. Lente divergente desvia para cima e para baixo. Então, esse raio de luz foi desviado de modo a formar um ponto aqui que servirá de objeto para o cristalino e jogando na retina. Então, em outras palavras, o que é que essa lente divergente faz? De um objeto que está lá no infinito, ele traz para um ponto mais próximo. E esse ponto próximo funciona como objeto para o cristalino que joga na retina. Então, de uma forma mais simplificada, o que é que a lente divergente fez? Levou o foco do pequeno para um foco grande jogando na retina. Então, a lente divergente, ao desviar a luz, consegue aumentar o alcance, digamos assim, do sistema cristalino lente divergente jogando lá na retina. Foco com óculos. Então, eu aumentei o foco. E como é que eu calculo o grau da lente divergente que vai corrigir a miopia? Sempre é -1 sobre o ponto remoto. Professor, mas o que danado é o ponto remoto? É a distância máxima que o míope veria sem o óculos. Então, o ponto remoto, gente, ele na realidade é o próprio foco da lente divergente. Porque uma das propriedades da lente divergente, quando ela desvia, os pontos convergem para o foco. Então, o foco é o ponto remoto. Então, a pessoa que tem miopia só consegue ver até tantos centímetros ou tantos metros. É o ponto remoto. Como é que se calcula o grau da miopia? Caiu uma questão para calcular o grau da miopia, é o inverso da distância que ele deu lá. Se o cara disser que ele consegue ver até 2 metros, é -1 sobre 2. É assim que se calcula o grau. Tá bom? Nunca esqueça disso. Máxima distância que o míope vê. Então, de novo, de um objeto no infinito, a lente divergente joga para o ponto remoto para que ele sirva de objeto e forme na retina. Primeiro modo, usar lente divergente. E o segundo modo é a cirurgia. Agora, para falar sobre a cirurgia, vamos relembrar a fórmula da equação dos fabricantes. R2 você não vai mudar. Observe que côncavo é o maior raio, seria o R2. E o convexo é o menor raio, seria R1. Então, você tem uma fórmula em que você vê que há uma dependência matemática de foco com o R1. Qual é o objetivo? Né, aumentar o foco? Então eu pergunto a você matematicamente. Se você quer que o foco aumente e ele está no denominador, o R1 tem que aumentar também por causa do igual. Então, ó, gente, não dê bobeira em matemática agora. Se você quer que o foco aumente, porque lembra que você quer jogar lá na retina, tem que aumentar o foco. Ou usa divergente, ou faz uma cirurgia. Então, o que é que o médico faz? Ele vai trabalhar como se fosse um escultor aqui para aumentar R1. Mas por que aumentar R1? Se você quer aumentar o foco, R1 aumenta. Como ambos estão no denominador, o que acontecer com um acontece com o outro. Aumentar R1. É, professor, muito massa. Então, qual é a alternativa correta? Intervir cirurgicamente aumentando o raio R1 para aumentar o foco, ou usar lente divergentes, que com o sistema junto com o cristalino aumenta o foco também. Letra D. Que questão maravilhosa. Eita, elevador sempre emocionante. 1 hora e 3 minutos de aula. Maravilhoso. Gente, cadê a participação de vocês no chat? Vá mandando aí que eu tô ao vivo na nossa estreia aí no dia 9 de setembro, viu? A nossa primeira aula aí no IF Santa Cruz. E o pessoal de Lages também vá participando aí, tá certo? Questão número 12, observa a tirinha. Puxa, como eu queria não ter peso. Isso é muito fácil. Olha, você com uma amiga dessa, gente, ela corta aqui.
Meu Jesus, que situação. Uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. Em ambos os casos, ele está no movimento acelerado, né? Aceleração e velocidade, mesmo sentido na subida, aceleração e velocidade, mesmo sentido na descida. O módulo da aceleração é constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas as situações. Considerando que a gravidade é 10, ele quer saber a diferença em newtons entre o peso aparente da garota, indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce. Essa foi uma das questões, né, galera, aí de Lages que nós colocamos na prova de vocês, né? Na prova de vocês, a gente colocou essa questão aí. Então, ele quer a diferença entre os pesos aparentes, que a gente já pode adiantar que é a própria normal, né? 50, 100, 150, 200 ou 250. Vamos ao primeiro caso, forças que atuam sobre a garota. Normal para cima, o piso do elevador faz uma força normal para cima e o peso dela para baixo. Gente, eu estou analisando as forças sobre a garota, né? Então, sobre a garota, nós temos aceleração para cima, segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante sobre a garota? Normal 1, que é o caso 1, menos o peso é igual a massa vezes aceleração. Beleza. E o que é peso, Carlos? Massa vezes gravidade. Vamos passar menos massa vezes gravidade para o outro lado? Botando M em evidência, chegamos a um resultado muito interessante. Atenção, galera, a partir de hoje, quando você chega nessa expressão, por que é que N1 é chamado de peso aparente? Porque é a força de contato trocada com o piso do elevador que me dá a sensação de peso. Peso aparente porque tem a ver com minha percepção de contato. Nunca esqueça disso. Por isso que normal sempre é o peso aparente. E quando você olha aqui para a fórmula, você vê que o A mais G funciona como uma gravidade aparente. Então, normal é chamado de peso aparente. E dentro do elevador é como se eu criasse um novo mundo com sensações no meu corpo diferentes. Elevador subindo, eu penso que eu estou numa gravidade maior, porque é A mais G, ó. Substituindo os valores, a massa é 50, a aceleração do elevador é 2 e a gravidade é 10. Então, gente, eu noto um aumento do meu peso. Sensação apenas, né? Eu penso que eu estou mais pesado. A balança indicaria isso, uma balança que mede forças. Então, aceleração para cima, sempre a indicação de uma balança que mede forças seria maior. O peso aparente seria maior. Eu sentiria pernas pesadas, como se eu tivesse mais gordo. A normal é 600. Lembre que o peso é 500, né? 50 vezes 10. Então, a minha normal é maior quando a aceleração é para cima. Eu sinto pernas pesadas, uma normal maior. E se a aceleração fosse para baixo, gente? Aí ficaria peso menos N2, né? O N2, porque agora é a situação 2. Aí ficaria P menos N2. Lembre que como a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo, peso é maior que a normal. Peso menos N2 é igual a massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. Peso é massa vezes gravidade. Cuidado agora, eu vou passar MA para o primeiro membro e menos N2 para o segundo membro. Então, gente, colocando M em evidência, ficou G menos A. Então, observe que na segunda situação, gente, eu estou numa gravidade, é como se eu estivesse numa atmosfera em que a gravidade é menor. Eu sentiria menos contato, o friozinho na barriga, como se eu fosse flutuar, né? Isso decorre de uma menor gravidade dentro do elevador, na minha percepção. O meu peso aparente é massa que multiplica G menos A. A massa da garota é 50, gravidade é 10 e a aceleração do elevador é 2. 50 vezes 8, 400. Então, observe que a indicação de uma balança seria menor que o peso real da pessoa, porque eu me sentiria mais leve. Então, no primeiro caso foi 600 e no segundo caso é 400. Qual é a diferença entre os pesos aparentes nas duas situações? 200 newtons seria letra D. E esse é o comentário em termos práticos, em termos de fisiologia do nosso corpo. Às vezes, as pessoas que estão no elevador em movimento, por que ele falou às vezes? Porque é preciso que o elevador esteja acelerando, viu? Se o elevador estivesse subindo com velocidade, subindo ou descendo com velocidade constante, normal era igual ao peso, porque a resultante é zero. Então, só existe essa sensação diferente, de peso aparente diferente do real, quando o elevador está acelerando. Porque lembre que parado ou movimento em linha reta com velocidade constante, a resultante é zero, a normal é igual ao peso. Então, normal só é diferente do peso quando existe a aceleração, para cima ou para baixo. Tá bom? E essa sensação é, em geral, na região do estômago. Isso vai se dever à inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região. E pode ocorrer, como a gente acabou de dizer, quando o elevador sobe ou desce em movimento variado, ou seja, com a presença da
aceleração. Então, na situação da tirinha, gente, a gente percebe que a menina está flutuando. Só um complemento na questão. Se ela está flutuando, gente, é porque a aceleração do elevador é a própria gravidade. Se você tiver essa situação, a aceleração é a própria gravidade. Então, gravidade é 10, aceleração 10, a normal seria 0. Então, gente, em que situação a pessoa flutuaria na queda livre? É quando a aceleração de descida é a própria gravidade. Então, é por isso que quando está em queda livre, a aceleração do elevador sendo igual à da gravidade, aqui dá 0. Peso aparente 0 significa que a pessoa está flutuando. Ah, professor, entendi. Flutuando, torou as cordas, a pessoa está em queda livre, o peso aparente é 0. Não existe contato. Tá bom? Gostei, cara. E essa obra-prima, gente, atenção, atenção, atenção. A física aplicada ao corpo humano, interessantíssima, a nossa questão 13. A figura representa a variação de potencial elétrico entre as partes externa e interna de uma célula, denominado potencial de membrana. Pessoal da biologia, ciências da natureza, hein? O qual corresponde a uma diferença de potencial, DDP ou voltagem, de 70 milivolts. Ou mili significa 10 a menos 3. 70 vezes 10 a menos 3 volts. Esse potencial é medido posicionando-se um dos polos de um medidor de voltagem no interior de uma célula e o outro no líquido extracelular. Sabendo que a espessura da membrana é 2 vezes 10 a menos 8 metros. Veja que espessura bem pequena, a espessura entre a parte interna e a externa de uma membrana. Tá aí o nosso desenho, né, gente? O meio externo, a gente adquire um potencial de referência 0, isso é só um referencial, e no interior da célula, menos 70 milivolts. O resultado positivo significa dizer que eu tenho um potencial maior e o resultado negativo um potencial menor. Não se preocupe com os valores, o que interessa é a diferença de potencial. E aqui está a espessura da membrana do 0 até o menos 70. Muito bem, cara. Ele quer saber qual é a intensidade do campo elétrico na parede da membrana. Por que está em volt por metro? Vamos discutir. Então, gente, potencial maior como referência 0, potencial menor menos 70 milivolts, menos 70 vezes 10 a menos 3. Galera, existe uma fórmula muito, mas muito importante na física. Você não pode esquecer dessa fórmula. Atenção! Para campos elétricos uniformes, sempre o campo elétrico é dado pela diferença de potencial dividido pela distância entre os pontos de medida do potencial. Então, não esqueça dessa fórmula, importantíssima. A intensidade do vetor campo elétrico no interior da membrana é a divisão da diferença de potencial pela espessura da membrana. Vamos fazer a diferença de potencial, Carlos? 0 menos 70 vezes 10 a menos 3. Dá positivo, né? 70 vezes 10 a menos 3. E a espessura da membrana é 2 vezes 10 a menos 8 metros. Vamos fazer essa continha novamente aqui embaixo, ó, na segunda linha. Vou passar o 10 a menos 8 positivo, fica 10 a oitava. Vou dividir 70 por 2, 35. E aqui dá 10 a quinta. Então, gente, em notação científica, se eu andar com a vírgula para a esquerda, o potencial, o índice do expoente aumenta. Então, o campo elétrico no interior da membrana é 3,5 vezes 10 a sexta volts por metro, letra C. E acredite, gente, existem exercícios em revisões posteriores que diz que esse campo elétrico é igual ao campo elétrico existente entre a base inferior da nuvem e o solo. Então, gente, o poder que você tem dentro do seu corpo é o mesmo de uma tempestade. Não esqueça disso. Questão número 14, obra-prima da UFRN, Física Experimental. Pessoal aí de fluidos e termodinâmica, nós vamos fazer esse experimento aí em Santa Cruz, viu? Na nossa disciplina, nas quartas à noite. Um abração para vocês. Questão 14. Preocupado com a inclusão dos aspectos experimentais da física no programa do processo seletivo da UFRN, professor Samuel Rugoso quis testar a capacidade de seus alunos de prever os resultados de uma experiência por ele imaginada. Apresentou-lhes a seguinte situação. No local, ao nível do mar, coloca-se um frasco de vidro, resistente ao fogo, com água até a metade, sobre o fogo, até a água ferver. Em seguida, o frasco é retirado da chama e tampado com uma rolha, que lhe permite ficar com a boca para baixo, sem que a água vaze. Espera-se um certo tempo até que a água pare de ferver. Eu vou deixar você pausar o vídeo e ler novamente. O professor Rugoso formulou então a seguinte hipótese. Se prosseguirmos com a experiência, derramando água fervente
fervendo sobre o frasco, a água contida no mesmo não ferverá. Mas, se ao invés disso derramarmos água gelada, a água dentro do frasco ferverá. Vamos ver isso na ilustração a seguir. Então você entendeu, gente? O que é que está ocorrendo aí? A água começou a ferver, aí ele tirou do fogo, parou de ferver. Se ele jogar água quente, segundo a hipótese dele, a água não vai ferver novamente. Mas se ele jogar água fria, a água ferveria. Foi isso que foi dito, né? Muito bem, Carlos, entendi. A hipótese do professor Rugoso é correta, pois o resfriamento do frasco reduzirá a pressão em seu interior, permitindo, em princípio, que a água ferva a uma temperatura inferior a 100 graus centígrados ou Celsius. Errada, pois com o resfriamento do frasco a água não ferverá, porque em princípio haverá uma violação da lei da conservação de energia. Letra C, correta, pois a entropia do sistema ficará oscilando, como é previsto pela segunda lei da termodinâmica. E D, errada, pois o processo acima descrito é isobárico, o que torna impossível a redução da temperatura de ebulição da água. A palavra entropia tem a ver com a desordem molecular, a gente vai comentar isso em aulas futuras de segunda lei da termodinâmica, e isobárico é a pressão constante. Vamos à solução da questão, né, gente? Nós sabemos que ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é 1 atm, a água ferve a 100. Então, quando ele fez o experimento, que provavelmente é no nível do mar, realmente a água ferveu a 100 graus Celsius, tá bom? Aí, vamos lá, galera. Quando o frasco for retirado do fogo, a gente sabe que a água para de ferver. E sua temperatura, já que parou de ferver, fica inferior a 100. Atenção agora, segundo a hipótese do professor. No entanto, ao jogar água fria, a pressão no interior do frasco diminui e permite que ela ferva novamente. Ih, professor, é verdade, professor. Ó, gente, a pressão é quem controla a temperatura de ebulição. Se você diminuir a pressão, pelo diagrama de fase da água, nós temos uma aula fantástica sobre isso na nossa playlist, ao diminuir a pressão, a temperatura de ebulição não é mais 100, é menor que 100. Então a hipótese é correta, gente. Porque com a diminuição de pressão, a temperatura de ebulição da água fica um pouquinho menor que 100 e ela para de ferver. Portanto, correta a hipótese do professor. Parabéns, professor Rugoso. Pois o resfriamento do frasco diminui a pressão em seu interior. De acordo com a curva, a diminuição da pressão diminui a temperatura de ebulição, permitindo, em princípio, que a água ferva a uma temperatura inferior a 100 graus centígrados. Beleza! Existe um experimento, gente, muito interessante que tem a ver com essa relação entre pressão e temperatura. Quando você pega o diagrama de fases da água, né, entre a fase sólida e a fase líquida, você observa algo diferente entre a fase líquida e gasosa. Nós fizemos essa parte aqui, né? Nessa parte que a gente fez, o aumento de pressão faz aumentar a temperatura de ebulição. Só que eu quero discutir com vocês essa outra parte aqui, entre sólido e líquido, onde você observa o que, gente? Que o aumento de pressão faz diminuir a temperatura de fusão. Observe. Esse ramo aqui é onde está ocorrendo a fusão que eu estou falando em sólido e líquido. Então, para explicar o experimento de Tyndall, um experimento muito interessante, eu estou mostrando para vocês uma barra de gelo, que também nós vamos fazer esse experimento aí em Santa Cruz. Vamos arrumar uma barra de gelo e vamos fazer ao vivo esse experimento com vocês aí de fluidos e termodinâmica. Então veja como nós vamos ter novidades aí no segundo semestre em Santa Cruz. Uma barra de gelo um pouco abaixo de 0 graus Celsius é percorrida por um barbante, sem cortar lá ao meio. Então, gente, você está vendo aqui que tem uma barra de ferro, ou uma barra de gelo, que barra de ferro, que está uma temperatura pouco abaixo de 0 graus Celsius, né? Por isso que ela não está derretendo, porque está abaixo da temperatura de fusão. Alguém colocou aqui um fio muito fino de 2 pesos e ele começou a passar pela barra e depois que passa a barra volta, a água volta a congelar. Por que isso é possível, Carlos? O aumento da pressão exercida pelo barbante diminui a temperatura de fusão. Então, gente, se eu conseguir uma pressão aqui de 8 atm, que já seria gigantesca, mas eu posso conseguir isso com fios muito finos, a temperatura de fusão, que era 0, passaria a ser menos 0,06. Então, se essa barra tivesse a menos 0,06, quando eu botar uma pressão de 8, eu consigo fundir o gelo. E depois que passa, a pressão volta à pressão atmosférica, a água volta a congelar. Não é isso? A patinação no gelo, gente, alguns livros de física dizem que o gelo funde devido à patinação do gelo. Tem uma questão que mostra que não é bem assim a história. Então, cuidado, isso é um mito, não é
o aumento da pressão que faz diminuir a temperatura de fusão do gelo. Eu precisaria de uma pessoa de 300 quilos para isso acontecer, tá? Então tenha muito cuidado com coisas desse tipo que alguns livros de física trazem, mas tem erro teórico nisso aí, tá bom? Na nossa aula sobre diagrama de fases, que está na playlist, eu mostro isso fisicamente. E vamos à nossa espetacular, lindíssima questão número 15. Considere o texto. Fogão e cozinha solar, sustentabilidade no cozimento de alimentos para um país tropical. Gente, que questão maravilhosa, viu? O Brasil apresenta a média de 250 dias com sol. É um país tropical. Infelizmente, utiliza muito pouco a energia solar. É bem verdade isso. Tanto para aquecimento da água, quanto para o cozimento de alimentos com fogão solar. E, obviamente, também, né, gente, como fonte de energia em substituição à energia das termoelétricas e da própria hidrelétrica. Está aí um exemplo, né? Foi até uma premiação de um aluno do IFRN Campus Parnamirim, né? Onde isso aqui é o cozimento, isso aqui é o vivo, tá, gente? Usando aqui uma parabólica, que ele botou material de alumínio ou mesmo vidro aqui para cozinhar o feijão. A questão vai trabalhar em cima disso aí, tá? Supondo que os raios do sol cheguem paralelos ao espelho, suposto esférico. Mas por que, Carlos, esférico? Porque todos os raios de luz paralelos, que são aqueles raios de luz que vêm do Sol, batem no espelho e convergem para um ponto chamado de foco. Teremos a oportunidade de discutir isso em questões mais à frente da nossa revisão. E a área de sua superfície é de 2 metros quadrados e sejam focalizados na panela que será responsável pelo cozimento. Considerando que a intensidade da radiação solar no momento mostrado é 780 watts por metro quadrado. Veja que intensidade é potência sobre área, né? 780 watts em cada 1 metro quadrado. E a refletividade efetiva do espelho sobre todo o espectro solar é de 0,6. Ou seja, 60% da intensidade incidente é refletida e absorvida pela panela com o alimento a ser cozido. Muito bem, cara. Questão muito interessante. A capacidade térmica total é igual a 8.000 joules por grau Celsius e que vai ter sua temperatura elevada de 70 graus Celsius, ou seja, vai variar a temperatura de 70 graus Celsius. Assim, podemos afirmar que a posição que a panela deve ser colocada em relação ao espelho e o tempo aproximado de exposição necessária à radiação solar serão, respectivamente. Sem dúvida, uma questão muito bonita, tá, gente? A posição deve ser no centro de curvatura ou no foco? E o tempo? É 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 40 minutos ou 50 minutos? Então vamos à solução. Primeiro ponto, espelho esférico, todo raio de luz que incide paralelo volta pelo foco. Então, de cara, o alimento para a panela ser cozido deve ser colocado no foco desse espelho esférico. Já temos foco aí, eliminando algumas alternativas. Vamos calcular agora o tempo de aquecimento. Galera, para calcular esse tempo de aquecimento, primeiramente vamos lembrar daquela fórmula famosíssima. Que macete? Q é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. Mas você observou que na questão ele não deu o calor específico nem a massa, ele deu a capacidade térmica. E você tem que lembrar que capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, gente, está aqui a capacidade térmica, 8.000 joules por grau Celsius, variação de temperatura 70 graus Celsius. Grau Celsius, resposta em joule. Então, joguei na fórmula. Capacidade térmica, que é massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. 8.000 vezes 70, 560.000 joules. Beleza, cara. E agora? Vamos calcular a potência a partir da fórmula da intensidade. Intensidade é potência sobre a área. A intensidade foi dada, 780 watts por metro quadrado. E a área é 2 metros quadrados. Como é que calcula a potência? Intensidade 780, potência total que incidiu pela área, que é 2. Multiplicou 1.560 watts. Mas cuidado! Nós só teremos como potência absorvida pelo conjunto panela mais alimento 60%, que é a refletividade do espelho. Então, eu vou calcular que a potência absorvida é só 60% dessa potência. 60% de 1.560. 60 sobre 100 vezes 1.560. Isso aqui é 0,6 vezes 1.560. Isso me dá 936 watts. 936 watts é a mesma coisa de joule por segundo, que é a unidade de watt no sistema internacional. E aí eu pergunto a você, com isso, tendo a energia e tendo a potência, eu consigo calcular o intervalo de tempo? Sim, a energia que foi absorvida, 560.000 joules, a potência que veio foi 936,
e o tempo é o que você quer achar. Então, 936 vezes tempo é igual a 560 mil. Passa 936 dividindo 598 segundos. Como ele quer em minutos, dividir por 60, aproximadamente 10 minutos. Não esqueça, gente, a relação importantíssima entre energia em joule, potência em watts e tempo em segundo. Energia, potência vezes tempo. Au! A energia fornecida pelo Sol é igual ao calor absorvido do 560 mil, que é a energia que está vindo lá. Professor, então, alternativa C. É colocado no foco do espelho e o tempo é 10 minutos. E aí, gostou da nossa primeira revisão? Lhe convido a participar das outras revisões, tá? Abraço aí, FRN de Santa Cruz. Abração para Lages. Antônio no Pará. Detone aí para medicina, meu irmão. Abração.